Bom, então a gente estava tentando aqui só encaixar, né? Uma vez que as principais investidas contra a identidade dos índios e a integridade do Parque Indígena do Xingu surgem na forma de projetos hidrelétricos e de leis que prevêem mineração nas reservas e demarcação de terras indígenas, os xinguanos mantêm intensa mobilização política para defender seus direitos e fazer a sociedade atual reconhecer. Aí, gente, reparem, é só... Não, beleza, Márcio, eu vou fazer isso, que vai ficar mais fácil para vocês. Reparem que aqui ficou apenas uma questão semântica, né? Você vai fazer essa diferenciação apenas tentando fazer o seu ouvido perceber o que é mais fácil. Porque, como vocês podem perceber, a outra opção é apenas por meio da classificação, né? Ou eu vou usar ali é o espaço de uma conjunção coordenativa explicativa ou de uma conjunção subordinativa causal, tá? E aí você pode sair por uma questão puramente sintática, né, de perceber que ali cabe uma conjunção coordenativa, ou seja, uma conjunção que está introduzindo uma oração coordenada, ou uma conjunção que está introduzindo uma oração subordinada. Você tem essas duas saídas, a sintática ou a semântica. Tá? Semanticamente, obviamente, soa mais, costuma ser mais fácil você perceber, tá? Que o que encaixa direitinho ali é o como. Como as principais investidas contra a identidade dos índios e a integridade do Parque Indígena surgem na forma de projetos hidrelétricas e de leis que prevêem mineração. Nas reservas de demarcação de terras indígenas, os xinguanos mantêm intensa mobilização política para defender seus direitos e fazer a sociedade atual reconhecer as contribuições que eles podem oferecer-lhe. E uma dica para você conseguir perceber isso mais facilmente, porque óbvio que eles colocaram um trecho enorme só para confundir você, é simplificar, tirar adjetivos, tirar tudo que está abundando, tá, nesse texto, vai fazer você perceber muito mais facilmente. Por exemplo, fica mais fácil eu ler da seguinte maneira: como as principais investidas contra a identidade dos índios surge na forma de projetos de hidrelétricas, os xinguanos mantêm intensa mobilização política para defender seus direitos. Certo? Não ficou muito mais fácil? Eu tiro tudo aquilo que está ali sobrando, que está atrapalhando, né? Porque eu já estou com a minha cabeça cansada. Então, reparem que fica muito mais fácil quando você tira tudo aquilo que está tornando o trecho muito longo e que está prejudicando a sua compreensão. Ok? Vamos ver. Bom, pela minha memória, agora vem a questão 4. Né? Então vamos lá para a questão 4, né? Essa questão da mesma prova da FUNAI. Eu achei essa prova super interessante. Ele diz assim, né? Os trechos abaixo constituem um texto, mas estão desordenados. Ordene-os de forma a comporem um texto coeso e coerente. A seguir, assinale a opção correta. Exaf adora esse tipo de questão. Eu queria que vocês prestassem muita atenção nisso, tá? Se vocês ficarem craques nesse tipo de questão, vocês ganham pelo menos uma questão vocês garantem, né? Mas eu acho que normalmente eles colocam 2 questões por prova, tá? Desse tipinho aí, de ordenar parágrafos. É bem interessante. E como é que a gente vai resolver esse tipo de questão? Bom, a gente vai resolver assim, olha, lendo as conjunções que eles gostam, tá? Vocês repararam que as conjunções, então, são importantes, os conectivos, né? Porque o que eles estão querendo ver aqui com esse tipo de questão? Se vocês conseguem concatenar as ideias, né? De acordo com o conteúdo, né? Semântico, e de acordo com as relações sintáticas entre os parágrafos, ou seja, conectivos, objetos deíticos, referências, né, que a gente faz, e anáforas às vezes, tá? Vamos ver, então, por exemplo, como é que você vai saber qual é o primeiro parágrafo desse texto aqui, né, que está desordenado? Qual é o número 1 aqui que eu tenho que assinalar aqui na lacuna,
né? Bom, você vai olhar a primeira frase de cada parágrafo ali, de cada opção, né? Então, a primeira tá lá. Com esse objetivo, a equipe do ISA, sei lá, ISA. Bom, se ele tá colocando com esse objetivo, né? Reparem, ele está usando aqui um pronome que está se referindo a algo que já foi dito antes, certo? Então, eu não posso começar o meu texto com isso. Então, esse daqui já está eliminado. Aí, o segundo parágrafo, né, que está exposto aqui, que eu ainda estou ordenando. Diz assim: meio século depois da criação do Parque Indígena do Xingu, os índios provam diariamente sua autonomia, parará, parará. Esse aqui, pode ser, né? Não tem nada que grite aqui, que mostre que não é ele de jeito nenhum. Beleza, então esse aqui a gente vai continuar considerando. O coordenador adjunto do programa Xingu do Instituto Socioambiental, ISA, informa que o eixo principal de atuação desse instituto, parará, parará, parará. Esse daqui também parece razoável, né? Eu poderia começar assim, um texto, certo? Eu posso começar um texto assim, né? Então, vamos considerar isso daqui também. O outro diz lá: de 2007 até hoje já foram vendidas 150 toneladas dessas sementes empregadas no reflorestamento ao longo dos rios da bacia do Xingu. Dessas sementes, que sementes? Bom, novamente ele está usando um objeto que está se referindo a outro objeto. Então, isso daqui não pode ser o primeiro. Bom, então, como eu estava dizendo, tem um pronome demonstrativo ali, esse objetivo, então esse não é o primeiro parágrafo, certo? Aqui, em meio século depois da criação do Parque Indígena, não tem nada, então ele é uma possibilidade para ser o primeiro parágrafo. O terceiro aqui, o coordenador adjunto do programa Xingu do Instituto Socioambiental, também não tem nada que se refira a um termo anterior, então ele pode ser também o primeiro parágrafo. De 2007 até hoje já foram vendidas 150 toneladas dessas sementes, tem um termo que se refere a um termo anterior, então não pode ser o meu primeiro parágrafo, assim como acontece ali também no último. Como resultado dessa assessoria, então, as minhas duas opções são meio século depois e o coordenador adjunto, né, para começar o texto, ok? Todo mundo está acompanhando? Bom, então, eu tinha colocado lá no outro slide como resolver esse tipo de questão. O primeiro passo é eliminar, tá? Então, nós já eliminamos 3 opções, tá? 3 opções para iniciar o parágrafo, tá? Lembrando. Agora eu preciso escolher entre essas duas. Agora eu vou ler o parágrafo inteiro, tá? Antes eu nem perdi meu tempo lendo os parágrafos todos. É uma prova contra o tempo, tá, gente? Conhecimento está dentro de vocês, ele existe dentro de vocês, principalmente o de língua portuguesa. Ele está lá em algum lugar, pode estar dormindo, mas ele existe. É que você não tem muito tempo lá para despertar. Então, é também uma prova contra o tempo, tá? Então, nem precisei ler tudo, nem precisei ler o parágrafo inteiro. Eu vi lá, esse objetivo já está eliminado. Então, aquilo ali não é o meu número 1, certo? Meu primeiro parágrafo. Então, eu fiquei entre esses dois e eu vou ler os dois para poder decidir, tá? Meio século depois da criação do Parque Indígena do Xingu, os índios provam diariamente sua autonomia. Várias aldeias e etnias se organizaram em associações que desenvolvem projetos e levantam recursos para resolver questões internas e externas. Ok, é um perfeito parágrafo, né, para se iniciar um texto. Vamos ler o segundo. O coordenador adjunto do programa Xingu do Instituto Socioambiental, ISA, informa que o eixo principal de atuação desse instituto é contribuir para a solução dessas questões e para a efetiva apropriação do parque pelos índios. Aí ele já fala dessas questões. Que questões? Está se referindo a algo que já foi dito antes no texto. Então, esse não pode ser o meu primeiro parágrafo, ok? Então, nós percebemos que meio século depois da criação do Parque Indígena é o nosso primeiro parágrafo. Então, lá na nossa prova,
a gente vai marcar essa lacunazinha lá com o número 1. Ele tem um espaçozinho lá. E aí a gente vai descer lá direto, a gente não vai continuar lendo, a gente está lutando contra o tempo, certo? Então agora o terceiro passo é analisar. A gente vai descer lá direto para os itens e vai ver onde é que aparece o 1, né? A gente vai olhar a nossa sequência de números e vai olhar em que letra que o 1 aparece no segundo espaço ali da sequência, certo? E ele só aparece na letra A. Olha que maravilha, eu já tenho a resposta da minha questão, gente. Eu nem preciso terminar de ler o resto. Eu sei que você fica tendo microinfarto, super inseguro, morrendo de medo de errar, e aí você pode tirar a prova dos 9. Basta você ver esse primeiro parágrafo, esse primeiro parágrafo, né, se encaixando em outras versões, né, em outras possibilidades ali de respostas, tá? E aí você vai comparar. Então, por exemplo, na letra A, qual seria a minha sequência, né? Na letra A, ele diz que a sequência, né, ou seja, o segundo parágrafo é o que aparece em terceiro ali. Então, eu vou ler para ver se faz sentido. Vocês estão me acompanhando? Não sei se eu estou sendo clara com vocês. Ó, vou ler agora para ver se faz sentido. Meio século depois da criação do Parque Indígena do Xingu, os índios provam diariamente sua autonomia. Várias aldeias e etnias se organizaram em associações que desenvolvem projetos e levantam recursos para resolver questões internas e externas. O coordenador adjunto do programa Xingu do Instituto Socioambiental, ISA, informa que o eixo principal de atuação desse instituto é contribuir para a solução dessas questões e para a efetiva apropriação do parque pelos índios, de modo a evitar que o assédio do mundo externo os induza a práticas prejudiciais ao meio ambiente, como venda de peixe. Bom, o Márcio me avisou que cortou na venda de peixes. Venda de peixes. Ok, tá. Eu explicava que da leitura, né, eu só tô tirando a prova dos 9, porque eu já sei qual é o meu primeiro parágrafo, e aí eu vou ver qual é a sequência que a questão está me mostrando, para confirmar que o texto faz sentido nessa sequência que a questão está colocando, certo? Então, segundo a letra A, o texto ficaria: meio século depois da criação do Parque Indígena do Xingu, os índios provam diariamente sua autonomia. Várias aldeias e etnias se organizaram em associações que desenvolvem projetos e levantam recursos para desenvolver questões internas e externas. O coordenador adjunto do programa Xingu, do Instituto Socioambiental, informa que o eixo principal de atuação desse instituto é contribuir para a solução dessas questões e para a efetiva apropriação do parque pelos índios, de modo a evitar que o assédio do mundo externo os induza a práticas prejudiciais ao meio ambiente, como venda de peixe de madeira e areia em condições ambientais inadequadas. Tá? Vocês estão me acompanhando até aqui, certo? Tá fazendo sentido, tô com medo de mudar o slide aqui. Eu posso seguir lendo, né, voltei. Seguindo, então, eu posso comparar também as outras alternativas, tá? E tirar a prova dos 9, lendo a sequência que ela me apresenta, tá? Já que eu já sei qual é o meu primeiro parágrafo, ok? Mudou. Então, a letra B, por exemplo, ela diz que o meu primeiro parágrafo, né, lá, o meio século depois e tal, é o terceiro aqui na sequência. 1, 2, 3. Seria o coordenador adjunto, né? Em vez de meio século depois, seria o coordenador adjunto do programa Xingu, tarará. E aí eu vou lendo o que a questão tá me apresentando e vou vendo se aquilo ali se encaixa ou não. Mas assim, como eu já falei antes, a gente já tem a nossa resposta, porque a gente já sabe qual é o nosso primeiro parágrafo. Então, a dica que eu dou
para esse tipo de questão, a gente não se alongar muito aqui, eu já vou começar a mudar o slide desesperadamente. Não cair quando eu tentar mudar depois. Eu estou comparando aqui a sequência, tá? Que a banca está me apresentando, tá? Em cada item, para saber se ele está fazendo sentido, tá? Para vocês verem, você vai ler a sequência e você vai numerando ali e vai lendo a sequência. Bom, ele disse que, por exemplo, na questão D que eu coloquei aqui, ele disse que o meu primeiro parágrafo é esse terceiro, que era assim, o que eu poderia, de repente, ficar na dúvida. Ah, eu acho que esse daqui é que é o meu primeiro parágrafo, vamos supor, né? Porque quando a gente matou o primeiro parágrafo, a gente matou a questão. Mas vamos supor que eu ficasse na dúvida. Então, eu poderia ver qual é a sequência que ele sugere aqui, que seria essa daqui que eu coloquei. O coordenador adjunto do programa Xingu no Instituto Socioambiental informa que o eixo principal de atuação desse instituto é contribuir para a solução dessas questões e para a efetiva apropriação do parque pelos índios, de modo a evitar que o assédio do mundo externo os induza a práticas prejudiciais ao meio ambiente, como venda de peixe, madeira, areia, em condições ambientais inadequadas. Com esse objetivo, uma equipe do ISA, composta de 50 integrantes, presta assessoria aos índios sobre questões burocráticas, trabalhos de vigilância e geração de renda. Eu estou seguindo como se cada questão fosse o gabarito, tá? E estou testando para ver se essa sequência que ele sugere aqui faz sentido, tá? E da leitura dessa sequência eu vou vendo o que faz sentido e o que não faz. Eu acho assim muito mais trabalhoso, tá? A forma como eu mostrei antes, matando o primeiro parágrafo, ele já imediatamente você consegue matar essa questão. Mas vamos supor que houvesse mais uma alternativa aqui, em que o número 1, né, aquele que ele sugere como sendo o primeiro parágrafo, aparecesse também ele na segunda lacuna, bastava que eu comparasse esses dois itens, né, fazendo a sequência que ele está sugerindo para mim. E aí sim, né, eu vou ver se tem coerência e se tem coesão. Tá? Todo mundo me ouve, me acompanha? Márcia, acho que só você não me abandonou. Ah, a Gisele tá aí. A Gisele tá aí firme e forte. Outro tipo de questão que a ISAF gosta muito, né, é essa daqui que eu separei, né, em que há erros e você precisa dizer qual é a opção que não há erro gramatical, tá? Esse tipo de... Assim, antigamente a ISAF gostava de fazer assim, pegava um texto, né, tinha um texto na prova, ela reescrevia o texto e falava, qual dos itens abaixo não apresenta alteração, não apresenta erro gramatical e nem alteração semântica, né? Então, as pessoas perdem muito tempo. A Bruna foi colocar a nenenzinha dela para mimir. Os meus já estão mimindo. Tá silêncio na sala, então meu marido já conseguiu colocar todo mundo para dormir. Eu tenho dois. Então, nesse tipo, antigamente a ISAF fazia isso, e aí você ficava perdendo tempo, vendo se semanticamente aquilo fazia sentido. Vamos lá. Bom, então, rapidamente aqui na questão em que ele pede para... Né, o comando da questão é assim, o texto abaixo foi transcrito com erros. Assinale a opção em que o trecho está gramaticalmente correto. E aí, como que você vai resolver esse tipo de questão? Esse tipo de questão não tem jeito, você vai ter que puxar lá os conhecimentos de gramática e sair caçando. Os meus olhos, obviamente, são treinadíssimos e bato o olho e acho. Mas já adianto para vocês, se vocês quiserem anotar isso, eu sempre dou essa dica, tá? Normalmente, esses erros são de concordância, de pontuação e de crase. São os 3 erros preferidos das bancas que fazem esse tipo de questão, tá? Concordância, pontuação e crase. Às vezes tem algum erro de regência, mas tem sido cada vez mais raro esse tipo. E esse daqui, por exemplo, tem um de colocação pronominal.
também pode acontecer, tá? Mas pontuação, concordância e crase são clássicos, tá? Desse tipo de questão. Já pode ir procurando a concordância, confirmando a concordância para ver se está correta, porque é muito provável que pelo menos um item vai ter um erro de concordância, tá? Então vamos lá. Nesse primeiro aí, quem é que consegue dizer aí para mim rapidinho o que está errado? Na primeira época do reinado de Dom Pedro II, entre 1840 e 1867, até a Guerra do Paraguai, copiava-se no Brasil tanto os esplendores do Segundo Império Francês quanto os maus costumes. Paris dominava o mundo. O Rio de Janeiro contagiava-se por imitação. Proliferava nos diferentes bairros sociedades com títulos preciosos. Vestal, Sílfide, Ulisseia. Quem sabe me dizer o que está errado aqui? Ou quais são os erros? Ninguém? Ninguém arrisca? Ó, aqui eu dei a dica, pontuação e concordância. Estão me ouvindo, né? Ah, tá. Todo mundo já falou e eu tô aqui. Desculpa, gente, desculpa. O chat não rola automaticamente, eu que tenho que rolar aqui. Eu não tinha visto as respostas. A galera já viu aqui. Tem vírgula separando o sujeito do verbo. O Rio de Janeiro contagiava-se por imitação, tá? Essa vírgula não poderia estar ali. Então você já pronto, já matou a questão, não precisa procurar o resto dos erros, não. Errou, achou um erro, acabou a questão, matou a questão, tá? E aqui também tem erro de concordância. Copiavam-se os esplendores, tá? Tanto os esplendores quanto os maus costumes, e proliferavam sociedades, tá? Então tem concordância e tem pontuação aqui. Na letra B, quem sabe me dizer aqui rapidamente? A aparência, segundo Gilberto Freire, tinha muito a dizer sobre homens e mulheres no sistema patriarcal em que vivia-se. O homem tentava fazer da mulher uma criatura tão diferente dele quanto possível. O culto à mulher frágil, que reflete na literatura e erotismo, de músicas açucaradas, de pinturas românticas, é, segundo Freire, um culto narcisista do homem patriarcal. Culto à mulher, muito bem, Bruna, muito bem. Achou um erro, acabou, a questão passa para a próxima, mas eu como professora tenho a obrigação de mostrar todos os erros aqui. Aqui também tem um erro de colocação pronominal, ó. Que se vivia, esse que aqui atrai, tá? O pronome para perto dele, então tem que ter próclise e não ênclise, como tá ali, tá? Além disso, aí tem o culto à mulher e também de pontuação. E aqui, de pinturas românticas vírgula, segundo Freire, vírgula, um culto narcisista do homem patriarcal. Tá faltando um. Travou aqui, eu já vou lendo aqui para vocês, só pela leitura dá para perceber o que está errado. Daqui a pouco vai cair, a gente já sabe e eu vou voltar. Coisa rápida. A cintura feminina era esmagada por poderosos espartilhos. Tal armadura era responsável, segundo alguns médicos, por problemas respiratórios e hemoptises, que ajudava a desenhar a figura da heroína romântica, a pálida virgem dos sonhos do poeta, doente no pulmão. Ah, perdão, tá na letra D. Era para estar na letra C. Alguém conseguiu perceber? A cintura feminina era esmagada por poderosos espartilhos. Isso, muito bem, ajudavam, né? A armadura era responsável, segundo alguns médicos, por problemas respiratórios que ajudavam a desenhar a figura parará, parará, tá? Então, um erro, só um errinho de concordância, tá? A letra D, a acentuada diferença nos papéis matrimoniais confirma a afirmação de Gilberto Freire de que, quando o brasileiro volta da rua, reencontra no lar uma esposa submissa, que ele trata como criança mimada, trazendo-lhe vestidos, joias e enfeites de toda espécie. Essa é a alternativa correta, tá? Não tem nenhum erro. E, por fim, a letra E. Tomara que esteja mudando aí para vocês.
Essa mulher, contudo, não é associada pelo marido aos seus negócios. Vocês estão conseguindo ver o slide? Voltei. Então, a Bruna percebeu ali, né, na realidade, o que, na realidade, vírgula, não passa de primeira escrava da casa, né, e também tem um erro de pontuação aqui, essa mulher, contudo, não é associada pelo marido aos seus negócios, às suas preocupações e nem aos seus pensamentos, tá? Ali, esse E tá como aditivo, então não tem essa vírgula também, tá? Mas como eu falei, achou um erro, parte para a seguinte e corre para o braço.